Bora, galera, salve, salve, mais uma vez nós estamos juntos aí, falando agora de pressão hidrostática. Mas antes de falar de pressão hidrostática, vamos lembrar do conceito de pressão. Imagina que você tenha uma taxinha para colocar num quadrinho, e aí olha o que você vai fazer, você vai botar o dedinho e vai pressionar essa taxinha. Você é um cara inteligente, você vai colocar o seu dedinho na parte de área maior da sua taxinha, você não vai fazer o contrário, né? Se você botar o dedinho aqui, vai furar seu dedinho, vai sangrar. E foi pelo bem da física, mas você aprendeu. Então vamos lá, olha só. Vamos pressionar. Preste atenção, a força que você aplica aqui, ela se distribui uniformemente e é a mesma força que vem para cá. Então a força dos dois sentidos, dos dois lados da taxinha, nas duas pontas da taxinha, elas são iguais. Mas as áreas são diferentes. Aí você vai falar, Rominho, as áreas são diferentes. E aí, olha que interessante. Quando você colocou o dedinho e pressionou desse lado, esse lado aqui teve maior facilidade de penetrar em uma superfície. Ele penetrou mais. E a relação de penetração na física, penetração, ela é dada pelo seguinte, pela pressão. E o que é pressão? Pressão é a força sobre a área. Rominho, então você está dizendo que a nossa pressão ela é diretamente proporcional à minha força, ou seja, quanto maior a minha força, maior a minha pressão. E ela é inversamente proporcional à minha área. É verdade, amiguinho. Olha como é que a física ela é aplicada no cotidiano. Quanto menor a área, maior o poder de penetração. Quanto mais fininho, mais fácil penetrar, ok? Então, se você for olhar, se você pensou besteira, você está errado. Pensa comigo, um projétil, uma bala da arma, ela não tem a ponta fininha? Ela tem a ponta fininha para ter maior poder de penetração, porque quanto menor a área, maior a pressão, maior poder de penetração. Ou eu posso substituir essa área por uma força grande. Então, eu também vou aumentar meu poder de penetração. Para aumentar a penetração, aumento a força e ou diminuo a área, ok? Então, vamos já ficar com esse conceito em nossa casa mental. Força, cara, ela tem que ser dada em newtons. Essa área em metros quadrados, amiguinho. Metros quadrados. Então você vai falar o seguinte, que a minha pressão ela vai ser dada por newtons por metros quadrados ou pascal, ok? Vamos continuar então. Agora vamos falar da pressão que os líquidos fazem sobre um dado corpo. Esse teorema nós chamamos de teorema de Stevin. E aí, esse cara, o Steven, e aí, olha o que esse cara vai dizer pra gente. Existe um líquido e esse líquido faz a pressão tanto no corpinho A quanto no corpinho B. Rominho, tanto no corpinho A quanto no corpinho B? Sim. Agora, tu vai ter que prestar atenção na coluna de água sobre esse cara. Olha que interessante. Ó, esse cara daqui eu vou chamar de altura A. E esse cara daqui eu vou chamar de altura... Ih, que coisa horrorosa. Vou chamar de altura B. Tá ok? E aí eu vou dizer o seguinte para vocês. Que ali eu posso ter água, posso ter mercúrio, posso ter água com farinha, água com açúcar. O que eu estou fazendo nessas misturas ou substituindo esse líquido? Cara, você está mudando a densidade do líquido. E quando eu mudo a densidade do líquido, eu mudo a minha pressão hidrostática, que é dada pelo seguinte, pressão hidrostática pode ser representado por P com Hzão ou com P com Ezinho, tanto faz. Vai ser dada por densidade do líquido, ó, vamos botar aqui, densidade do líquido, vai ser dado por quilogramas. Lembrando que densidade, ó, é igual a massa sobre volume, tá ok? Então, ó, quilogramas, deixa eu apagar aqui que ficou feio. Quilogramas por metros cúbicos
vezes a gravidade. Por que gravidade? Porque é graças à gravidade que o líquido vai cair sobre o ponto A e o ponto B. Então, gravidade a gente já sabe que é em metros por segundos ao quadrado, vezes a altura desse cara. Altura. Tá ok? Bom, e aí vocês vão achar a pressão em newtons metros quadrados. Galera, agora eu quero que vocês pensem o seguinte: qual é a variação da pressão entre o ponto A e o ponto B? Vamos lá. A densidade do líquido no ponto A é a mesma. A gravidade, eu não mudei. O simples fato de eu mudar a altura A e B, eu não estou mudando de planeta. Então a gravidade é a mesma. Só variei a altura. Então a variação da pressão entre A e B vai ser igual à variação da altura. Uma relação. Vezes a densidade do líquido, vezes a gravidade. Então, vamos botar aqui no cantinho, ó, a variação da pressão hidrostática entre A e B vai ser igual à densidade do líquido, vamos botar um DLzinho, multiplicado pela gravidade, vezes a variação da altura entre A e B. Tá ok? Então, grava isso na sua casa mental aí, tá ok, gente? Então, o que é pressão hidrostática? É DGH. Pressão hidrostática, Rominho, DGH. DGH é o quê? Pressão hidrostática, ó. Vamos lá, o que é o empuxo, galera? Empuxo nada mais é do que o seguinte: quando você passava suas férias lá na praia, na piscina, no riacho, você mergulhava uma bolinha. Essa bolinha, ela voltava para o seu rostinho, machucando o seu queixinho. Você mergulhava a bola e ela voltava, mergulhava a bola e ela voltava, ela subia com uma certa força. Essa é a força que impede a penetração da bola no líquido, os corpos no líquido. Quando nós temos uma superfície, nós chamamos de força normal. Quando nós temos líquidos, nós chamamos de empuxo, ok? E aí vem o seguinte, a fórmula do empuxo. Empuxo é igual densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade, famoso devagar. E aí, Rominho? Bom, densidade do líquido você já sabe calcular. Densidade é massa sobre volume, quilogramas, metros cúbicos. O volume do líquido deslocado, isso é interessante. O que é o volume do líquido deslocado? Como dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, se eu colocar um objeto de volume 1000 metros cúbicos dentro de uma água, o que vai acontecer? Esse cara, ele simplesmente vai deslocar 1000 metros cúbicos de água. Então, o volume do líquido deslocado tem a ver com o volume do objeto submerso. Se eu submergir metade do meu objeto, eu vou ter aquela quantidade em volume do objeto deslocada também em líquido. Vamos fazer isso daqui a pouco, um exemplo bonitinho. E a gravidade, que é dada por metros por segundos ao quadrado. Teve uma questão aí que já caiu na pré-escola naval, que mandava comparar os empuxos. Bom, olha só, ele colocava uma bolinha metade submersa, uma bolinha aqui e uma bolinha no fundo. Vamos entender melhor o conceito de empuxo. Aqui ele falou que tinha o empuxo 1, o empuxo 2 e o empuxo 3. Gente, se essa bola está metade submersa, o volume do líquido deslocado é metade do volume dessa esfera, dessa bolinha. Então o empuxo vai ser menor do que o E2, porque o E2 está totalmente submerso. Ou seja, o volume do líquido deslocado é o próprio empuxo, o próprio volume da bolinha 2. E a bolinha 3, amiguinho? A bolinha 3 é igual o empuxo da bolinha 2. Por quê? Porque ambas estão totalmente submersas. Se ambas estão totalmente submersas, eu posso afirmar que o empuxo das duas são iguais. Agora, a pressão hidrostática em E3, desse cara, da bolinha 3, é maior do que o de 2, porque a pressão hidrostática sim tem a ver com a altura. O empuxo não, o empuxo tem a ver mais com o volume do líquido deslocado. O líquido é o mesmo para todos, a gravidade é o mesmo para todos, então a grandeza que vai variar o meu empuxo nesse caso aqui nada mais é do que o volume do objeto submerso, que é igual ao volume do líquido deslocado. Então atenção quando você fizer essa questão, pegar questões de empuxo.
Se eu te der o volume do objeto, falar que 30% do objeto está sobre a água, se ele está 80% imerso, você vai ver que a parte submersa do objeto, o volume submerso do objeto, vai ser igual ao volume do líquido deslocado, tá ok? Vamos lá, vamos entrar agora no conceito que Pascal deixou pra gente. Ele falou o seguinte, cara, a pressão, beleza, é a força sobre a área, show de bola, mas se eu fizer uma força num ponto no líquido, vamos pensar comigo, ó, vamos pegar um cara, tipo uma seringa, só que eu vou tampar o buraquinho da seringa, vou colocar um cara aqui, ó, que é aquela borrachinha da seringa, nós chamamos de êmbolo, tá ok? Então esse aqui vai ser o nosso êmbolo, esse êmbolo ele tem uma certa área. Quando eu pressionar esse êmbolo aqui, eu estou fazendo uma força, uma pressão sobre esses pontos aqui que estão tocando nele sobre do líquido. Cara, essa pressão ela vai distribuindo uniformemente em todos os outros pontos do líquido, do líquido que está aqui dentro. Então, vamos de novo. A pressão feita em um ponto no líquido é distribuída uniformemente em todos os outros pontos do líquido, ok? Vamos lá. Agora eu vou pegar essa seringa, vou fazer um furinho aqui, ó. Vou botar uma mangueirinha, fazer um furão. Vou botar uma mangueirinha e vou colocar um outro cilindro aqui, com a mesma altura. Vamos lá, com a mesma altura. Fazer ele com a área um pouquinho menor. E vamos fazer esse cara aqui. Então agora eu tenho um outro cilindro que está interligado com esse cara daqui. Vamos tirar esse aqui. Cara, essa matéria cai muito no seu vestibular, no seu concurso público, enfim. Essa matéria é chamada de vasos comunicantes. E não tem mistério, cara. É muito simples. Os vasos comunicantes eles vão se dar pelo seguinte. Eu tenho um êmbolo, que é essa parte, aquela parte de borracha da seringa, que tem uma área 1. E tem um segundo êmbolo, que é dada por área 2. Nós sabemos que a pressão que eu fizer aqui vai fazer esse cara levantar. Se eu fizer uma pressão nesse ponto, uma força nesse ponto, vai fazer esse cara daqui levantar. Bom, isso aqui é muito utilizado em elevadores hidráulicos, trator, enfim. Cara, se a pressão feita nesse ponto é distribuída uniformemente em todos os outros pontos desse líquido, aqui dentro está cheio de líquido, eu posso dizer que a pressão então é constante. Bom, se a pressão então no lado 1 é igual à pressão no lado 2, olha só que interessante. E pressão é força sobre área, então eu posso dizer que a força que eu exerço nesse ponto aqui, que eu vou chamar de força 1, dividido pela área 1, vai ser igual a pressão 2, que é nada mais é do que a força 2 sobre a área 2. E aí você tem aqui, ó, uma força 2. Então você tem o seguinte, cara, força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Isso, cara, dentro da engenharia, dentro da prática da física, né, do cotidiano nosso, gera uma série de vantagens. Assim como a alavanca, por exemplo, também gera uma série de vantagens. Vamos pensar aqui, eu tenho um êmbolo, né? E nesse êmbolo pode ser um elevador, vamos falar no elevador hidráulico. Eu tenho um objeto que tem peso, vamos botar assim, peso de 10.000 newtons. E esse cara está sobre a área 1. Então vamos botar aqui como peso 1, vai ser igual a nossa força 1. E ele está apoiado sobre uma área, vamos botar aqui de 5 metros quadrados. Do outro lado, eu não sei qual é a força que eu vou ter que fazer para manter esse cara em equilíbrio. Então, eu vou dizer que eu tenho uma força 2, eu não sei o valor,
mas a área do outro êmbolo é pequenininho. Tem um de 5 metros quadrados e tem um de 0,5 metros quadrados. Algo bem menor. Bom, e aí, cara? Bom, você vai fazer o seguinte, joga na formuleta. Força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Acabou. Você tem, então, 10.000 sobre 5 é igual a F2. Ó, 0,5, já bota aqui, ó, 5 vezes 10 menos 1. Tá dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então você... Ah, Romulo, eu já cortei o 5, não tem problema. 10.000 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 1 sobre 5. Isso vai ser a nossa força 2. Logo eu corto. 10 menos 1, vou cortar esse 0. E aí eu vou ter uma força 2 igual a 1.000 newtons. Ou seja, eu mantenho 10.000 newtons em equilíbrio com 1.000 newtons. Graças ao quê? A diferença de áreas aí, tá ok? Esse é um bizu, um resuminho da nossa pressão hidrostática e ficamos juntos aí em mais um conteúdo. Valeu, galera!